nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dar em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Sim, muitas pessoas virão de todos os lados, de perto e de longe, fazendo diferentes caminhos, para se reunirem na presença de Deus. Nos reunimos nesta manhã para celebrar com gratidão, porque o Cristo revelado um dia aos magos também se revela de forma renovada a todos e todas nós. E por Deus que aqui estamos, por Cristo, seu Filho, que se revela a nós, do jeito que nós somos, independentemente de onde venhamos, de que raça sejamos, em que situação vivamos, e pelo Espírito Santo que vem como auxílio, como consolo, como socorro. Bem-vindas e bem-vindos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim.
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Temos humildemente nossos pecados a Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, ó Deus, sentimos sobre os nossos ombros o peso das injustiças deste nosso tempo. Temos visto o aparecimento de violências para subjugar diferenças, gerando desigualdades em todas as esferas sociais, tanto privadas quanto públicas. Perdoa nossa omissão e silêncio, ó Deus de justiça, e tem misericórdia de nós, de acordo com tua amorosa bondade. Converte-nos e concede a graça de agirmos com coragem, generosidade e amor, na certeza de que, quando confessamos com sinceridade os nossos pecados, tu nos concede perdão. Por Jesus Cristo, nosso irmão. Amém. Ó Senhor, suplicamos-te que escutes compassivos nossas orações e perdoe as pessoas que a ti confessam seus pecados, para que aquelas que são acusadas por suas consciências sejam absolvidas por teu perdão, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abre, ó Senhor, os nossos lábios. E a nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas. E na terra a paz, boa vontade entre todas as criaturas. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, Senhor. Que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, Senhor. Todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, e os povos do mundo inteiro o temam. Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. por
todos os séculos. Amém. Amém. A palavra de Deus, escrita em Isaías, capítulo 56, dos versículos 1 e 6 a 8. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. A palavra de Deus escrita em Romanos, capítulo 11, versículos 1 a 2 e 29 a 32. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusava o povo de Israel diante de Deus. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora, vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Palavra do Senhor. Não teremos o cântico? Então vamos à leitura do Evangelho. A palavra de Deus que está escrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, dos versos 10 a 20 e 21 a 28. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? E Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo
para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. O nosso texto, na verdade, a gente pode escolher, porque são duas perícopes diferentes, e eu vou ficar então com a perícope da mulher cananeia. É um texto que eu gosto muito e que ele fala muito a nós, porque a maioria das igrejas, dos trabalhos de missão diferentes da nossa, que a maioria aqui é composta por homens, né? Mas a realidade geralmente é outra, a maioria são mulheres. E então eu gosto muito desse texto, porque ele também ele nos apresenta como protagonistas. Jesus, essa mulher cananeia, que também pode ser a sírio-fenícia, e os discípulos, os homens de pouca fé. A mulher aqui, ela cananeia ou sírio-fenícia, ela é a mulher estrangeira, que é o símbolo de uma pessoa indefesa, desamparada. Essa mulher, então, estrangeira, ela clama por ajuda, mas ninguém dá bola para ela, nem mesmo Jesus, porque de início ele também não dá bola para ela, ele não dá atenção. E ela não tem outra coisa senão a sua voz. E ela, então, grita, segue gritando. E toda a sua vida se transforma num grito. Senhor, me ajude. Ei, Jesus, estou aqui. Para, me ouve. Seu pedido é o de todas as pessoas desamparadas na nossa sociedade também hoje, que passam por dificuldades, por lutas. Quiçá, nós mesmos aqui, nós mesmos, quantas lutas, quantas dificuldades nós não passamos e quantas vezes nós também não gritamos como essa mulher cananeia, essa mulher estrangeira. Senhor, ei, estou aqui, pare, me ouça, me veja. Um grito que vai ao encontro daquilo que Jesus dizia aos seus seguidores: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E eu fiquei pensando nessa história. Muitas vezes Deus fala a nós de uma forma mais dura. Quando nós ou alguém da nossa família, conhecido, passa por uma grande dificuldade, especialmente quando se trata de enfermidades, ou até questões econômicas. E nessa hora buscamos a Deus com todo o afinco, pois vemos nele a grande possibilidade de auxílio. Aqui eu gostaria também de comentar que diante das dificuldades e dos problemas, das tragédias da vida, há pelo menos duas possibilidades. Ou nós nos revoltamos contra tudo e contra todos, inclusive contra Deus, ou nos aproximamos desse Senhor, esperando da sua mão o auxílio. E essa mulher, nesse texto, ela não se revolta, mas ela busca auxílio junto a Deus, aquele que ela ouviu falar, que fazia milagres. E Jesus sempre responde, apesar de que no início ele é um pouco ríspido com ela, porque ele não dá ouvidos. Mas nós temos que nos lembrar sempre que esse Deus, o Javé, que pisa as pegadas do povo judeu, que se empoeirou lá na poeira do Egito, do deserto, da terra prometida, ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo Deus essencialmente conosco em Jesus Cristo, ao ponto de nós, ao lermos a Bíblia aqui no Novo Testamento, vermos que nós vemos um homem que teve fome, sede, foi forasteiro, nu, doente, preso. Em Jesus, Javé, Deus, é a presença real na história da vida das pessoas, na minha vida, na vida de vocês. É o que promete de forma bem bonita, lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está conosco, inclusive nas pessoas com as quais nós menos estamos. Jesus era profeta, mestre, taumaturgo, ou seja, aquele que fazia milagres.
Esse homem de Deus era absolutamente acessível, diferente de alguns homens e mulheres que nós vemos hoje, que são aqueles ídolos, né? São as pessoas que a gente, às vezes, infelizmente, algumas pessoas falam, nossa, cheguei perto do Beltrano e do Ciclano. Jesus era uma pessoa extremamente simples. Ele não cai de paraquedas para um show, para uma palestra, fala e depois vai embora. Mas ele caminhava com o povo de Deus. Caminhar com é o seu método educativo. Sua atuação não é dirigida impessoalmente às multidões, mas cada pessoa para ele era única. Cada pessoa para Deus hoje é única. E como nós, independente da profissão, da ocupação que temos na igreja, temos que aprender com esse mestre e também com essa mulher cananeia. Essa mulher que gritou, ei Deus, ei Jesus, estou aqui, pare, me ouça, eu tenho um problema. Jesus sempre de novo faz questão de mostrar sua humanidade. E no nosso texto, ele se surpreende. Ô mulher, Jesus nos ensina o que é ser humano. Ira, alegria, bondade, dureza, amizade, indignação, cuidado, amor, graça. Jesus usa de muita sabedoria para ser esse Deus conosco, para poder estar conosco de verdade. E na caminhada em Emaús, ele faz de conta como se não soubesse o que aconteceu, para estar com ainda mais. Ele não diz de cima para baixo, mas ele dialoga. Ele leva um papo, ele bate um papo, fazendo com que as pessoas entendam a sua mensagem. Ele não quer submissão à sua mensagem, ele quer uma decisão consciente. E as palavras da mulher, essa mulher não judia, sírio-fenícia, cananeia, estrangeira como nós, ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. São as mesmas palavras utilizadas pelos dois homens cegos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, 27. Todos são movidos pela fé judaica, mesmo não pertencendo ao povo de Israel. O título Filho de Davi nos dá conta de que esse Jesus, ele é visto como Messias, o libertador de Israel, há muito esperado. É o enviado de Deus, que cura, que libertava pessoas de poderes escravizadores, como ainda o faz. Ele poderia ajudar e salvar a filhinha doente. E assim deve ter pensado aquela pobre mulher. Eu sou estrangeira, mas eu vou gritar. E ele vai me ouvir, eu vou insistir. Jesus, então, reage de forma inesperada, enigmática, desconcertante e até ofensiva. A mulher continuava clamando, gritava de tal forma que a pretendida retirada de Jesus não mais se sustentou. Com seus gritos, ela acaba anunciando que o Messias está na região. Mas Jesus se cala. E o silêncio, às vezes, é tão ruim, não responde nada. Silêncio de Deus, como muitas vezes acontece em nossas vidas. Às vezes a gente grita, Deus se silencia, mas a gente tem que continuar. Essa primeira reação é tão constrangedora aqui no nosso texto, que até mesmo os discípulos não aguentam e pedem. O que eles falam? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, manda essa mulher embora, ela está gritando atrás da gente, está incomodando. Não é isso? A mulher estava começando a se tornar uma impertinente, uma pessoa chata, ao seguir tão de perto o grupo de Jesus. E incomodou os discípulos. Vem então a segunda reação de Jesus, ríspida, demarcatória, ortodoxa, pode-se dizer. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa isso? É duro ouvir essas palavras, mas ao menos é uma resposta. É melhor do que o silêncio da não resposta. Aqui no nosso texto, Mateus, diferente de Marcos, não fala de uma interpretação tipo primeiro para Israel e depois para os gentios. Mateus enfatiza que Jesus veio para os perdidos de Israel. E ela era o quê? Estrangeira. E ponto. A perspectiva universal da vinda de Jesus vem mais tarde.
Aqui imperou nessa palavra de Jesus a exclusividade. O Messias veio exclusivamente para salvar Israel, e nele as ovelhas perdidas. Isto é assim, ao menos até Jesus se confrontar com esta mulher, que ousou questioná-lo nos seus próprios termos. E no desespero, eu fico imaginando o desespero dessa mulher, dessa mãe, e ela então se ajoelha para adorar a Jesus, e ela grita. O texto não diz que ela falou, ela gritou: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. É um pedido dramático, como um último recurso que ela tinha. E Jesus não tem mais como recusar. Ainda assim, ele responde na mesma linha de argumento anterior, negando uma ajuda concreta a essa mulher. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ali no verso 26. Pão, crianças e cachorrinhos são imagens do cotidiano de pessoas pobres. E se vocês andarem pelos bairros pobres, pela periferia das nossas cidades, das cidades maiores, aqui, por exemplo, se a gente for aqui a alguns bairros pobres de Vila Velha, até de Vitória, o que a gente vai ver? Muitos animais nas ruas, catando, virando lixo, crianças perdidas pela rua. Pão, em busca do pão. A comida é pouca, mas somente para o gasto. Primeiro é preciso saciar a fome das crianças. E se houver sobra, então os cachorrinhos poderão comer das migalhas. Jesus compara essa mulher aos cachorrinhos, se vocês perceberam. Mas mesmo assim, ela sendo comparada a cachorrinho, a um cachorro, ela diz, mas o cachorro também come as migalhas do dono da casa. Eu quero essa migalha para mim. E às vezes a gente fala isso para Deus, ó Deus, você não pode me dar tudo isso, mas me dá a migalha, mas me dá alguma coisa. Fala comigo. Tem um cântico que diz assim, não diz? Fala comigo, Senhor, nessa hora. É o que essa mulher diz. Cachorrinho come migalha, eu quero essa migalha, Senhor. Mas é bom inverter as prioridades também. E aqui nós temos uma cena forte, um argumento forte para dizer que temos uma realidade de pobreza, onde não há fartura. E as crianças, então, devem ser priorizadas. Jesus, portanto, está correto nessa sentença. É somente na resposta que a mulher formulou para convencer Jesus que percebemos a intensidade da luta e da profundidade da experiência de vida desta mulher. E ela concorda, como eu já disse, sim, Senhor, é verdade. Também ela sabe como as crianças são importantes. Aliás, a luta dessa mulher é para salvar uma criança, que é a sua filha. Ela é uma mulher judia, aliás, uma mulher não judia, uma estrangeira, cananeia ou sírio-fenícia, que tem uma filha e ela é pobre. Mas ela não desiste. Do fundo da sua experiência sofrida de mulher, quem sabe sozinha, ela contra-argumenta as palavras do Mestre Jesus. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quem lhe deu tamanha força para fazer essa observação ao Mestre naquela hora? Eu acredito que só pode ter sido uma ação do Espírito Santo, inclusive lá naquela época. E é assim que Deus age, que o Espírito de Deus age. Quando tudo parece perdido, ele ilumina a realidade e surge uma luzinha, piscando, onde tudo parecia definitivo e sem solução. Os cachorrinhos também comem as migalhas, mesmo que sejam farelos, diz a mulher. E quando a mulher aceitou o argumento de Jesus sobre os cachorrinhos, ela sabia que esta era uma forma de os judeus caracterizarem os não-judeus, os pagãos, os que estavam fora do povo de Deus, os não escolhidos. Mas invertendo o argumento, ela começa a desmontá-lo. Ela aceita o fato de que não pertence ao povo de Deus, que ela é cananeia, afinal. Não tem direitos a reclamar, mas desde a sua exclusão, desde a sua insignificância, ela clama, ela grita, ela implora e, finalmente, ela se faz ouvir. E isso é muito importante hoje.
sejam familiares, sejam quais forem as pessoas, os seus problemas, as suas dificuldades, elas precisam aprender a gritar, a clamar, a protestar. Elas precisam ser ouvidas. Porque o simples fato de você ouvir alguém já faz com que um milagre ocorra. Eu me recordo que há muitos anos, assim como até hoje, existia, por exemplo, nesse relato que eu vou compartilhar com vocês, uma mulher na igreja, em que ela disse que ela sentia dores horríveis. Então, ela queria que orasse com ela. Então, eu e a irmã fomos e oramos. Pus a mão sobre ela, sobre a cabeça dela, e ao final lhe dei um abraço. E ela disse, eu estou sem dor, eu estou curada. O milagre estava ali. Ela foi vista. Ela recebeu uma oração, ela foi tocada. Ela foi ouvida. Ela se tornou gente. Às vezes o milagre está em sermos reconhecidos como gente. É sermos valorizados e valorizadas. Há que se dar ouvido às pessoas, a gentes pobres e ricas também, parando para ouvir seus gritos, dores e também alegrias. Há que se dar ouvido a todas as pessoas. E Jesus finalmente se depara com a fé dessa mulher e se convence. Ute Cyber-Quadra diz que esse texto é a única controvérsia em que uma pessoa vence Jesus. E essa pessoa que vence Jesus no diálogo, na conversa, no papo ali, no bate-papo, é uma mulher. E uma mulher pagã. Uma mulher desafia a palavra do Mestre Jesus. E esse mestre reconhece a estreiteza da sua visão. Ele nos ensina, então, que sempre é possível reconhecermos e mudarmos o nosso jeito de ser e de fazer. Ao final da narrativa, temos uma espécie de conversão de Jesus. Ele reconhece a justiça daquele clamor e a extraordinária fé dessa mulher e mãe. Ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher. Jesus se dobra diante da perseverança dela. Por isso a sua fé se torna fé exemplar. Porque ela não desiste de invocar a Deus. Porque ela vence os preconceitos de luta que considera justo. Mesmo quando essa luta aparentemente não está delineada na doutrina ou na lei de Deus. E Jesus então afirma, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Nessa narrativa, podemos perceber muitas coisas. As palavras desnudam interlocutores. A frieza dos discípulos, a ortodoxia de Jesus, a teimosia e garra daquela mulher que não desiste de buscar a cura para sua filha. Não era para ela, era para sua filha, era para outra pessoa. As palavras são como espelhos das pessoas. O extraordinário é que nesse encontro inesperado, Jesus acaba por escutar o drama da mulher e a ouve com atenção. Ele acolhe e ele muda de opinião. Como em outros momentos, ele descobriu a grandeza da fé das pessoas que não são de seu povo, que não são da sua comunidade de fé. Ao desafiar Jesus, a mulher desnuda a estreiteza de uma fé que somente vale para os filhos e filhas de Israel. E Jesus concorda com ela e reconhece. Ô mulher, grande é a tua fé. E Jesus nos diz hoje também e sempre, Ei, Kelly, Fabrício, Marcos, João, Fábio, Valéria, Douglas, Fernando e esposa, Nelson, Augusto. Ei, grande é a fé de vocês. Vocês são ouvidos, estou aqui. Também hoje, precisamos aprender, às vezes, a gritar, tanto na sociedade, quanto diante de Deus. Esta é a fé da mulher cananeia, essa mulher estrangeira, que chama a atenção de Jesus. A fé que não se conforma com o mal, a fé que protesta. A fé não é algo
que se reduz a uma aceitação doutrinal, a práticas e obrigações religiosas, ou a uma disciplina. A fé, ela se renova a cada dia e tem implicações na construção de um mundo mais justo. A persistência dos gritos de uma mulher pobre sensibiliza o coração de Deus. Os nossos gritos sensibiliza o coração de Deus. Por isso que eu também insisto sempre em dizer, ninguém, nenhum cristão, nenhuma cristã pode dizer que nada pode fazer. Porque se você não puder nem orar, aí tudo bem, mas ninguém pode dizer, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Então, todos nós podemos sim fazer alguma coisa. Se não podemos fazer nada de atos concretos, podemos orar, porque orar é um ato, é um gesto concreto. Então, se você ora, se você clama, se você intercede por pessoas, por este mundo, você já está agindo, atuando, está realizando uma ação. Então, a vontade de Deus não é a realidade de morte. O Deus conosco, em Jesus Cristo, quer vida plena para todos e todas. Urge, então, expulsar o demônio dentre nós, que não está nas pessoas epiléticas, mas no sistema que tira a vida, tira a dignidade das pessoas. O que deve ser comum, então, tanto para a igreja, para nós, quanto para o que chamamos de mundo, talvez, é a concepção de que salvação e justiça de Javé é para ser patrimônio de todos os seres, de todas as pessoas, e que a prática de retidão e justiça é a exigência desse reino de Deus, do qual nós falamos e nós acreditamos. Pois Deus não se cala, Ele age e abre caminhos de cura e de libertação para nós e para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Mas eu vou dormir que horas? Pô, mas pelo amor. João ou Fernando? Qual é agora? Fernando, irmão Fernando? Rezemos juntos, cada um aí com sua família, no seu contexto, o nosso credo apostólico. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O Senhor seja com vocês. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós te bendizemos por nossa criação, preservação e por todas as bênçãos dessa vida, principalmente por teu inestimável amor na redenção do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meios de graça e esperança da glória. A ti rogamos, nos concedas tal apreciação de tuas misericórdias, que nossos corações exultem de sincera gratidão e que proclamemos teus louvores, não somente com nossos lábios, mas com nossas vidas, entregando-nos inteiramente a teu serviço e andando na tua presença em santidade e retidão todos os nossos dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo... Tá faltando um pedacinho aqui para mim. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo o Espírito Santo seja toda honra e glória por séculos sem fim. Amém. Antes de nós fazermos a nossa oração final, vamos ter mais um momento de oração. Se alguém quiser aqui colocar alguns motivos de oração, eu tenho uns aqui pela Josi. A irmã Josi, ela é esposa do Alex, que é de Minas, da nossa igreja. Ele é postulante também. Ela passou mal, está internada, né? Ele passou a madrugada com ela, ainda está lá, então, para que a gente esteja orando pela Josi, pela saúde dela, que Deus também cuide dos dois, porque hoje a gente sabe que alguém está num hospital, numa emergência, é sempre perigoso. O Covid não ainda está solto por aí, né? Ainda não estamos libertos dele. Também pela minha gatinha Frida, que nos assustou muito nesses dias aí. Hoje ela já tomou solzinho, mas continua moada, mas já melhorou, já tomou solzinho, já comeu uns grãozinhos e tomou água. Então, para Deus abençoar, não só ela como animalzinho, mas todos os demais bichinhos aí e demais pessoas enfermas. Vocês podem abrir o microfone também para colocar diante de Deus os pedidos. Odete, você falou aí da Covid que ainda não acabou, né? O vírus continua rodando. Aqui em Guarapari reabriram comércios tipo bares e lanchonetes. Estão todos lotados. Ontem eu fui caminhar, aliás, anteontem, eu caminho todo dia à noite, né? E eu me senti constrangido esses dias por estar usando máscara. As pessoas estão vivendo como se tivesse acabado a pandemia. Tá tudo bem, o vírus deixou de existir, ninguém mais fica doente, vamos nos aglomerar, vamos andar sem máscara, sem cuidados sanitários básicos. E o meu pedido de oração é por misericórdia a Deus. Não é outra coisa, é misericórdia, porque, infelizmente, além da gente ter tido esse ano, né, o governo não fez o que deveria fazer diante da pandemia, a população agora também já chutou o balde e a gente pode ter aí um aumento novamente dos casos, né, por causa disso. Então, pedir misericórdia a Deus por essa situação e é isso. Sim, porque ainda há pessoas que estão, infelizmente, sendo contaminadas por esse vírus. Algumas pessoas que eu conheço estão, infelizmente, em óbito, ontem, anteontem, né, faleceram. Então, não estamos livres. E nós, como cristãos, também como cristãs, devemos fazer a nossa parte, tomar cuidado, independente, né, das outras pessoas. Eu também compactuo com você, João. Também me sinto, assim, uma extraterrestre, eu e Adriano, porque a gente usa máscara, a gente continua saindo só por extremamente necessário, até tentamos fazer uma caminhadinha, porque é muito tempo sem fazer exercício nenhum, sem caminhar, e voltamos correndo para casa, porque é muita gente na rua sem máscara, o pior de tudo. Mais pedidos? Eu queria pedir por mim, assim, vou passar agora, desse meio do ano para o final, por momentos decisivos. E queria pedir, então,
orações, por mim, pedir que o Espírito Santo esteja comigo, me iluminando. E também queria pedir pelo meu relacionamento, pela saúde da minha namorada. Qual o nome dela? Maiara. Temos mais pedidos? Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti todos os pedidos aqui, por saúde, da Josi, Alex e tantas outras pessoas, pela vida do Douglas, seus planos e projetos, pela Maiara, pela população, para que o Senhor tenha misericórdia de nós no momento aí de pandemia, para que os Teus olhos estejam sobre a nossa sociedade e continue também, ó Deus, nos cuidando, nos velando e por tudo nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que continua sempre presente conosco. Amém. Sejam os nossos olhos abertos pelo toque de Deus, para que não venhamos a tropeçar em caminho algum. Sejam os nossos lábios agraciados com o sabor do amor de Deus. Que as nossas palavras sejam doces ao nosso próximo. Sejam as nossas mãos acariciadas pelas mãos do Deus Pai e Mãe, que nunca as nossas mãos soltem a dele, e nem as de nossos filhos e amigos e amigas toquem em armas. Sejam as nossas ações inspiradas pela cumplicidade do olhar manso de Deus, para poetizar sobre o mundo que muitos seres humanos esqueceram como fonte de alegria. Isso em nome de Deus, em nome de Cristo e em nome do Santo Espírito. Seja assim para sempre. E que a gente possa ir em paz, confiando no cuidado de Deus, desse Deus que sempre olha e cuida de todos e de todas. Amém. Cantemos, quero tanto agradecer. Sempre será o que hoje é, tão lindo e perfeito, Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe o seu reino e venceu, Jesus. Jesus, Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, Jesus, quero sempre oferecer o meu coração e seu louvor. Sempre será o que hoje é, tão lindo e perfeito, Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe o seu reino e venceu, Jesus. Jesus, Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, Jesus, quero sempre oferecer o meu coração e seu louvor.
Podemos abrir nossos microfones.